Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Mesa de Negócios em 2024. Estou aqui com um grande amigo, grande parceiro, não só amigo, mas parceiro de negócio também, Thiago Anjos. Ele tem uma assessoria de performance e vendas digitais e eu quero trazer aqui eles para bater um papo com vocês. De fato, vai ser um podcast bem descontraído, que ele é bem engraçadinho, mas estamos juntos, meu irmão. Obrigado por aceitar esse convite. Vamos, de fato, compartilhar aqui com a galera umas experiências, alguns insights, alguns fatores que aconteceu durante a sua jornada, a minha, que pode, de fato, ajudar eles a ir para um próximo nível. Vamos lá. Thiagão, seja bem-vindo, meu irmão. Tá com você. Gabriel. Se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho da sua história, quem você é, de onde você veio e por que assessoria de performance e vendas, meu irmão. Tá bom. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer estar aqui com você. E falando um pouco mais da minha história, eu venho de Pernambuco, interior de Pernambuco, uma cidade de 60 mil habitantes. E comecei aí no tráfego pago, nesse mundo de anúncios, marketing digital bem cedo, com 15 anos de idade. E já estou aí há mais de 4 anos na área. Já vai fazer 5. E... aí beleza, e agora... Pode ir fluido, pode. É porque tu perguntou de onde eu sou. Não tem problema, pode perguntar de novo. Tipo, e aí, qual que é a outra pergunta? Tá, pode, bem fluido mesmo, bate papo. Esquece que a gente tá no microfone. Tá bom. E desenvolver esse meu negócio cedo. Pedi a emancipação dos meus pais, com 16 anos de idade, para poder assinar os contratos, abrir minha empresa. Então, já tem 3 anos de empresa aí. Top. E sempre me interessei em empreender, enfim, me encontrei nesse ramo de marketing, negócios. Legal. E o porquê de assessoria de performance em vendas, né? Isso é até um ponto importante a galera saber, que a gente estava brincando aqui antes de começar o podcast, né? Que o Thiago falou assessoria de performance e vendas. Eu falei, cara, mas digital, tem o digital. Mas isso é muito legal porque assim, ele conseguiu empacotar o serviço dele de uma forma que fosse diferente do mercado. É óbvio, né? Como tudo na vida, tem ônus e bônus, mas eu quero entender de você. Qual foi o benefício de você dar uma nomenclatura diferente para aquilo que você faz? Certo. A questão da assessoria de performance em vendas digital é que o mercado ele começou a sofisticar muito rápido e houve uma elevação de nível de consciência. E nessa elevação de nível de consciência, muitos empresários teve más experiências com empresas desqualificadas do mercado, por ser um mercado de barreira de entrada baixa. E aí, consequentemente, se você chega com um posicionamento padrão de agência de tráfego, enfim, você acaba sendo jogado numa caixinha. E por você ser jogado nessa caixinha, as pessoas associam a todas as experiências negativas que elas tiveram com outros negócios. E aí você acaba perdendo ponto. Que, já que o meu posicionamento é diferente, minha entrega é diferente, o nosso envolvimento ali com o cliente, a parceria é diferente, a estratégia, o que a gente olha para o negócio dele, os funis de vendas, equipe comercial, comunicação do marketing, todo esse envolvimento no negócio, a gente viu essa necessidade de estar tendo um posicionamento diferente, um empacotamento diferente. Isso é legal porque, você, querendo ou não, você acaba criando uma nomenclatura dentro da mesma prestação de serviço, né? Que nem um exemplo simples, mas, cara, aqui no escritório, na produtora, a gente tem um cara que ele presta os serviços em gerais, né? E aí ele tava falando e, assim, é uma prestação de serviço simples, se a gente for olhar. Mas que existem algumas nomenclaturas. Por exemplo, marido de aluguel. É a mesma coisa de uma pessoa que faz prestação de serviços em gerais. Então o cara tava falando, ele falou, pô, mas eu não uso marido de aluguel porque é algo, primeiramente, que, cara, é dedicado pra mulher. Sim. Só que não tem nada a ver, o meu serviço serve tanto para homem quanto para mulher. Eu faço serviços em gerais, elétrica, hidráulica, enfim. E é muito legal essa questão de você conseguir encontrar uma diferenciação dentro do seu nicho, porque você acabou criando um fator exclusivo. Nossa, de 100 mil agências de gestão de tráfego pago, já reduz para 50, 100, que são, sei lá, 10 mil que são assessorias. Agora, assessorias voltadas para performance e vendas, eu acho fantástico. E é um baita do insight isso aí que você teve, uma baita diferenciação. Mas para a gente poder começar, de fato, no nosso podcast, a galera entender, para quem não sabe,
o que seria, Thiago, performance? Tipo assim, qual que é a diferença, cara? Tá, é bem diferente um trabalho de performance e um trabalho de tráfego pago em si, porque o tráfego pago em si é apertar botão e subir um anúncio. É um anúncio pago ali numa mídia como Instagram, Google, Pinterest, TikTok, LinkedIn, seja algum canal de você aparecer para mais pessoas. E aí, quando a gente fala de o tráfego pago, se reduz muito a, um exemplo, apertar os botões, subir anúncio. Agora, quando a gente fala de performance, a gente entender qual é o objetivo daquela empresa, com aquela campanha, com aquele material, e enxergar o que é que ele precisa para poder entregar aquele resultado que ele quer. Porque não basta só entregar o material para poder fazer a campanha. Existe uma série de fatores que a gente tem que olhar para o negócio desse cliente para ele poder ter o resultado que ele precisa, que às vezes ele não olha por ele não ter o feeling de negócio. E aí, na experiência que a gente teve com mais de 40 milhões de reais gerados em vendas para os nossos clientes, fez com que a gente tivesse esse feeling de saber o que é que ele precisa para ter resultado, saber Boa. direcionar. Boa. Cara, de fato eu vejo como um serviço que ele é bem mais completo do que simplesmente apertar botão, né? Porque é o que eu falo, hoje os profissionais digitais, eles têm um grande erro, que é vender o serviço e não a inteligência. Só que a partir do momento que você vende serviço, é commodity praticamente. Sim. É você assistir uma aula no Google, comprar um curso, você sabe fazer. Só que o porquê o Thiago faz desta maneira, aí entra a sua inteligência, a inteligência da sua empresa, do seu negócio, que é o diferencial. Querendo ou não, não é só o nome. A galera vai achar que é tipo, coloquei um nome diferente. Não, a partir de agora eu não me chamo mais designer. Agora eu sou uma assessoria de criação e estúdio criativo. Tá, mas ninguém vai entender o que você está falando, o que você está fazendo. Então vem muito acompanhado da sua entrega final. Sim. E quando a entrega final é diferenciada, faz sentido você ter um nome diferente, uma estrutura diferente, processos diferentes. E aí você sai da caixinha, né? Eu defendo total a linha de tipo assim, cara, não fica dentro da caixinha. Quer crescer no mercado digital? Sai um pouco da caixa. Tá fazendo o que todo mundo faz? Legal, vai crescer como todo mundo cresce. Mas quer fazer algo diferente? Tem um preço por isso. Tem que investir, tem que se diferenciar, tem que ter resultado também. Não é qualquer pessoa que consegue falar, agora a partir de agora eu sou diferente. Não. Sim. Mas por quê? Né? Você tem que ser antes para poder mostrar isso. Exato, que nem você falou uma coisa que é legal. 40 milhões gerados, mais de 40 milhões gerados para os seus clientes. Isso como, Thiago? Fala um pouco pra galera, tipo, fala um pouco pra gente poder entender, cara, como? O que você fez? Porque assim, todo mundo escuta o número 40 milhões, é uma coisa legal, pô, dá pra eu trabalhar e gerar 40 milhões pro meu cliente também? Sim. Mas qual que foi as suas maiores sacadas, os seus maiores insights ao longo dessa jornada que te fizeram chegar nesse marco? Tá. O maior sacada disso foi o método que eu desenvolvi, que eu chamei ele de APV, Análise, Performance e Venda. Esse método de análise, performance e venda as etapas que eu sigo dentro de qualquer negócio que me faz permitir entender o que é que ele precisa. As coisas que eu tenho que olhar, cada negócio é peculiar. Então, cada negócio vai ter uma forma de vender, vai ter uma aroma, uma promessa ali, ou uma oferta diferente. E aí, esse método ele é moldável, né? E aí, a parte inicial de análise, a gente olha para os KPIs, os indicadores iniciais do negócio dele. Desde tráfego pago, até métricas de engajamento, comercial, estrutura de comunicação dele, como é que está a linha de comunicação de criativo com landing page, com a página de vendas da pessoa. E são indicadores que a gente olha que é adaptável para todo negócio. Boa. E aí a gente depois foca na etapa de performance, de implementar as otimizações necessárias na estrutura daquela pessoa para poder olhar para a parte final de vendas, aumentar a LTV, enfim. E isso a gente executa desde um cliente que vende aço, até um dentista, até uma empresa que vende infoprodutos. Saquei. Então, então o APV ele não é nichado. Não. É óbvio que quanto mais clientes você atende, mais expertise você tem sobre aquele determinado nicho. Mas então hoje um gestor de tráfego que está assistindo, ele consegue pegar e aplicar o método APV para os clientes do nicho médico dele, por exemplo. Consegue. E eu falo para todos os meus clientes ou potenciais clientes que estão em reunião ali querendo contratar o nosso serviço, é que 20%
dos problemas dele é com o tráfego pago. E o tráfego pago é o menor dos problemas dessa pessoa. Porque Uau, isso é legal. eles acabam não tendo tempo para olhar para outras coisas na estrutura, que a gente olha e a gente recomenda ele refinar e dá a solução ali. E aí quando refina, a gente só entra com a solução bem feita. Ele tem um resultado. Entendi. Mas, tipo assim, eu sei, mas eu quero que as pessoas também entendam. O que o tráfego pago ele permite? E, assim, pra galera entender, né? O tráfego pago é como aquele famoso ditado: o dinheiro ele potencializa quem você é. O Sim. tráfego pago ele potencializa a sua empresa. Se for uma empresa que tem um processo comercial quebrado, vai potencializar aquilo porque vai ficar mais aflorado. Da mesma forma, um processo de gestão, a mesma coisa. Uma entrega ruim, a mesma coisa. Né? Mas qual que é a tua visão sobre, tipo assim, pô, cara, eu quero colocar tráfego pago no meu negócio. Legal. Mas antes de eu colocar o tráfego pago, contratar uma assessoria de performance, o que eu preciso ter? Tipo, qual que é a estrutura mínima? O que o meu negócio precisa ter para poder conseguir aguentar um serviço de tráfego pago? Primeiro é ter uma estrutura viável para poder aguentar a demanda que vai vir, tanto de vender mais, se o cara já está no limite do negócio dele, precisando escalar outras coisas para poder entregar mais, ele chega com o tráfego pago, ele vai ficar com a corda no pescoço. Seria ali, tipo, o poder operacional dele, a capacidade operacional. Operacional. Legal. Ou de entrega de produtos, entendeu? E além disso, é ter pessoas, né? Time. Se ele não tem um time para fazer atendimento, um time para arcar com outras coisas que o tráfego pago vai necessitar, como um site, criativos, ele não vai conseguir ter o resultado que ele precisa. Então, basicamente, o cara precisa ter duas estruturas: capacidade operacional e pessoas, que basicamente Sim. envolve também a capacidade operacional, mas às vezes o cara tem uma fábrica, por exemplo, que você falou do aço lá, não só a mão de obra, né, o serviço em si, mas ele precisa ter tecnologia, ele precisa ter ferramentas, enfim. Cara, isso é muito legal entender, muito legal saber, porque isso já mostra que, por exemplo, você não vai pegar qualquer cliente como gestão de tráfego, como assessoria em performance, assessoria em vendas, o que quer que seja. Né? Você tem uma estrutura mínima que o cliente precisa ter. E assim, por que essa estrutura mínima precisa ser algo como um fator decisivo para você atender ou não aquele cliente? O que você percebeu ao longo dessa jornada? Porque eu imagino que quando você começou, qualquer cliente era cliente. Sim. Hoje você está dizendo não para uma boa parte das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas que vão estar entrando desqualificadas, sem o mínimo de estrutura viável, elas não vão ter o resultado que querem, vão ter um nível de expectativa lá em cima, porque não tem tanto, na maioria das vezes, recurso para poder sustentar, e isso acaba gerando uma má experiência. Então esse seu fator ele é mais um fator de segurança para não ter um problema futuro com o seu cliente. E também honestidade com ele, de transparência, para ele poder saber que ele não está preparado, que ele... A sinceridade ali de tipo, cara, você não vai ter resultado porque você tem isso e isso aqui pra resolver. Massa, entendi. E aí, falando em experiência, conta pra gente, cara, uma experiência que você teve com um cliente que você não gostou muito. Vamos falar primeiro que não gostou, depois uma que gostou pra caramba. Mas, tipo assim, uma coisa que você tô te avisando, cara, você tá com problema no funil, você tá com problema no CRM, por exemplo. Eu já tive problema com um cliente que a gente tirou 300 leads qualificados pra ele, a gente sabia que era qualificado, devido à nossa segmentação que a gente tinha feito, a pesquisa de mercado e tudo mais. Ele perdeu esses 300 leads, por quê? Porque ele não tinha um CRM para armazenar. Olha que coisa boba. E a gente falando, contrato CRM, foram 2 meses falando, contrato CRM, contrato CRM, contrato CRM. Tinha bons produtos, tinha um ticket médio legal, tava pagando 1% o ticket médio dele praticamente, cara. Nossa. No custo de lead. 1%. Jogou fora, por quê? Porque não ouviu o conselho de gestão. Tipo assim, essa experiência, o que já aconteceu aí com você? Uma barbaridade que você falou, cara, que é até bom pra galera se atentar e prestar atenção. Muitas vezes, assim, só pra complementar, que nem você fala, a pessoa tem que ter capacidade operacional e tem que ter pessoas. Legal, eu já envolvo uma parte mais de tecnologia. Pô, se o cara quer ter tráfego pago, precisa ter dados. Se o cara quer ter uma assessoria, ele precisa ter XYZ, que vai de negócio para negócio. É óbvio, cada um tem uma sua necessidade. Mas ele precisa ter uma estrutura mínima, porque senão é colocar gente e vai sair gente. Colocar dinheiro, vai sair dinheiro. E no resultado efetivo, às vezes, acaba não tendo. Sim. De experiências... Vamos lá, caçar na cabeça aqui.
Mas, além de experiências assim, exatamente como essas, de pessoa não ter CRM, e aí ela faz uma abordagem inicial e depois não faz um follow-up com o lead. É o beabá, né? É. Beabá de vendas, de marketing, enfim. A pessoa acha que, tipo, o cliente perguntou o preço, ele diz o preço e tchau pro cliente. O cliente não... Ou então o cara perguntou o preço e tá desqualificado. Eu já vi muita gente fazer isso. Quanto custa? Não, tá vindo gente desqualificada. Pô, mas se o cara parou o tempo dele pra ir perguntar quanto é que custa, algum mínimo interesse ele teve. As pessoas não querem perder tempo hoje em dia, querem ir direto ao ponto. Cara, eu vejo isso até... Depois você vai continuar essa sua história, mas assim, só pra não perder esse gancho. A galera acha que no marketing digital hoje virou simples. Vamos ser sinceros, você conseguiu uma nova oportunidade. Você investe um pouco em tráfego pago, em performance, faz um conteúdo que viraliza, que cresce, você gerou uma oportunidade pro teu negócio. Muito mais difícil que antigamente, negócio tradicional e tudo mais. Então a galera descarta muita oportunidade, cara. Que nem eu tava mostrando ontem para um mentorado. Eu mostrei um lead que a gente fez um processo de follow-up de 3 meses com ele. O cara ficou com a gente quase 40 dias sem responder. 90% das pessoas que eu conheço teria falado, não, já era, acabou. A gente não, ia mandando um processo de nutrição ali. E aí, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Mandava um conteúdo pro cara, dá uma olhada nesse conteúdo, depoimento e tal, não sei o quê. Depois eu fui descobrir o que aconteceu, cara. Teve o chip dele roubado. E a operadora não tava liberando. Ou seja, não tinha nada a ver comigo. E aí o cara foi, consertou o chip e a primeira pessoa que ele entrou em contato foi comigo. Pô, cara, me perdoa, eu queria fechar seu serviço. Ainda a proposta tá na mesa? Eu falei, tá na mesa. Proposta. Então, ou seja, isso é uma coisa que a galera às vezes tá nem aí. Sim. Desiste. Exatamente. E aí, às vezes também teve experiência negativa de cliente não ter a noção ali do tempo para o cliente dele tomar a decisão de compra. E aí dizia que não estava retornando o investimento ali, só que o cliente dele tinha uma janela de compra de 45 dias, 60 dias. Aí depois de um tempo que começava a ver o retorno. Então, assim, existe muitas coisas nesse tipo, experiência ruim de ter a análise toda feita do negócio do cara, identificar um monte de gargalos e o cara tem um processo quebrado. Como assim? Ele tem equipe com capacidade operacional, mas muito sobrecarregada. E aí a equipe com a capacidade operacional sobrecarregada sempre passava demandas na frente disso, e aí a estrutura dele não era feita as correções necessárias para ele ter o resultado. Caraca. Então, enfim, acaba sendo uma coisa que a galera também pensa que, a equipe do Thiago vai fazer o trabalho dela e tá resolvido. Não, precisa de outras coisas. E aí acha que é um botão que vai apertar alguma outra coisa que vai fazer um milagre. Mas na maioria não é. Existe sim esses tiros que ocorrem de testes que dá muito certo, criativo, público, mas o 80-20 da parada é toda a estrutura do cara. A estrutura em si, né? Você falou uma coisa legal, até um assunto, um debate, um ponto interessante pra gente continuar. Testes. Quando a gente fala em performance, principalmente, não vou nem falar de vendas em si, né? Mas quando a gente fala de performance digital, envolve, necessita e exige muito teste. Mas como é que o empresário sabe, como é que você sabe quando, assim, alguém tá gastando dinheiro e quando alguém tá testando de fato? Porque hoje eu vivi isso na pele, contrata um gestor de tráfego, não, mas a gente tá no período de teste. Mas, meu amigo, você já colocou R$1.500, você precisa testar mais o que aí? Entendeu? Só que a galera acha que, assim, tem gente que acha que é bobo. Só que quando você entende, você fala, não, peraí, esse cara tá me tirando aqui. Sim. Só que muitas vezes o médico, o dono de uma clínica, ou enfim, um empresário que não tá no digital, às vezes acaba querendo, tipo assim, ele acaba sendo enganado, sendo lesado por esses maus profissionais que ficam dando essa desculpa, né? Ficam dando. E como é que o cara sabe de fato, Thiago? Quando é teste, quando é uma validação ou quando tá sendo enganado? Nesses casos é realmente a pessoa fazendo pergunta de, o que é que tá sendo testado? A pessoa pontua, o que é que foi testado? Beleza, por quanto tempo foi? É fazendo pergunta, realmente, não tem pra onde. Beleza, a gente testou público XYZ, quanto gastou nos públicos? No público tal gastou tanto, no outro público não gastou quase nada. Beleza, esse público aí não foi testado, gastou muito pouco. Por quê? Uhum. Então é tipo, perguntar e provocar realmente. Eu vejo que também a galera até testa pouco, né? Que nem eu vejo muito na prospecção ativa.
Tem muita gente que é muito ruim nisso. A grande maioria, não ruim, mas despreparado, vai. E aí o que acontece? O cara testa lá 2, 3 vezes. Ah, não. Não dá certo. Eu não sei fazer prospecção ativa. Cara, não, isso não dá certo pra mim. Pô, meu amigo. 3 vezes, 10 vezes que seja, né? Então, tipo assim, cara, por que dentro do tráfego pago o teste, a validação é muito importante? O que a gente busca? O que a galera busca? Tipo assim, quero validar. Quer validar o quê, por exemplo? O que quer ser validado é o resultado, seja uma venda, um lead, um engajamento, seja o que for, viável com o menor custo possível. O viável é, um exemplo, um lead qualificado com o menor custo possível. Então, essa é a busca ali do teste. Legal. E aí entra aí teste de criativo, de público, e aí às vezes você acaba fazendo um teste que é muito disruptivo dos outros, entendeu? Legal. De trazer muito mais resultado, de acertar a mão. Top. Foi o que ocorreu. Foi, né? E aí, por exemplo, cara, assim, a gente fala de pagar o mínimo possível. Quanto que é uma métrica aceitável para o pessoal saber? Por exemplo, tô vendendo um produto de R$300, Thiago. Quanto que é o máximo que eu posso pagar por esse lead? Porque é óbvio que tem um custo operacional, mas tirando o custo operacional, quanto que eu posso pagar? Então, isso é muito relativo, porque aí a gente tem que botar as variáveis aí em jogo de margem de lucro, que entra aí todo o custo operacional dele. E dentro da margem de lucro que ele tem, a gente tem que entender o que ele conta que ele tem que pagar para poder calcular qual é o custo da aquisição dele. E um produto só vendido não vai pagar a operação do tráfego pago, ela fica no prejuízo. Então também tem que entender o quanto ele precisa vender aquele investimento para o negócio ser viável. Então, aí eu comecei a ver um ponto da questão da performance. Sim. Então, você não está só se importando com Facebook, Meta, Google, Pinterest, YouTube, tanto faz, qualquer plataforma, assim. Você está se preocupando com a margem de lucro do empresário. Sim. Porque às vezes a galera comete esse erro que é fatal. Ah, não, mas olha aqui, quanto que vende o produto? É R$500, o serviço é R$500. Não, mas a gente tá pagando 350 no cliente. Tá sobrando lucro de 150. Não, mas tem imposto, tem dedução de X, de Y, custo de funcionário, custo operacional. Então isso é legal, é interessante. Sim. Aí o sistema de performance já começa a fazer mais sentido na minha cabeça. Por quê? Porque você começa a olhar de uma maneira 360 pro negócio dele. Você começa de fato a se interessar com a cabeça de dono. Eu acho que é isso, não é? A assessoria em si é você olhar com a cabeça de dono. Porque senão o cara vai te dar um norte, é um prestador de serviço. Você precisa consertar um negócio da tua casa, você chega pro cara e fala, amigo, preciso consertar isso. Mas uma assessoria, de fato, você tá ali, junto com a pessoa, na correria do dia a dia, né? Exatamente. Legal. E assim, Thiagão, cara, vamos lá, vamos falar sobre agora uma experiência boa. A gente falou da experiência ruim da galera, erro, pra galera se atentar a dados, pessoas, os seus possíveis gargalos, porque não adianta colocar dinheiro em balde furado, é o que eu sempre falo. Mas e uma experiência boa? Você falou pro cara, precisa fazer isso, o cara fez isso, e isso gerou isso de resultado. Como é que foi? Cara, a gente tem uma experiência bem engraçada, porque era um nicho que eu nunca tinha trabalhado antes. O cara vende aço. Eu comentei no início aqui, né? E aí... e aí o cara vende aço, nos últimos 3 meses, foi investido R$5.000 para ele poder vender 150 mil. Então, assim, é um resultado bem fora da curva. A gente fez alinhamento comercial com ele. E também tem um resultado de um cliente bem querido que está visitando aqui a gente hoje, que a gente teve aí o resultado de cada R$1 investido, retornar 30 para ele. A gente investiu 1.300 para poder vender R$42.000. Caraca, top, em procedimentos. Hein? Top. Qual que é esse projeto? Esse projeto é uma clínica odontológica. Clínica odontológica. Top. Que legal, cara. Sempre que a gente olhar pro lado, pessoal, dá uma risada que o João tá aqui com a gente. O João tá fazendo umas piadinhas ali atrás. E aí a gente, dá uma olhada, risada e tal, mas legal. E aí, você chegou, beleza, vamos contar a história. Conta a storytelling desse projeto aí. Você chegou, o que foi a primeira coisa que você analisou? Por que você olhou e falou, caraca, eu consigo gerar valor pra esse cara? A gente começou a olhar pra comunicação de criativos dele, o tempo que tava sem fazer novos testes de estruturas, e a gente foi ouvir a dor dele. Então a gente ouviu a dor dele relacionada a o que estava acontecendo, o que estava dando certo, o que não estava dando certo. Então a gente entendeu que o profissional que estava mantendo o resultado anterior
e estava entrando num efeito platô que estava decrescendo o resultado ali no final de ano. A gente também olha para situações adversas de sazonalidade de mercado, enfim. Mas a gente começou a ver estratégias paralelas que a gente poderia fazer, diferente do que já estava feito, que poderia sanar aquele problema dele. A gente entra bem pé no chão, sem gerar a expectativa do cliente, porque a gente sabe que o resultado ali que vai ser gerado depende de N fatores, a gente não tem como fazer uma promessa, então a gente deixa a expectativa lá embaixo. E aí prefere provar com o resultado que vem, né? E aí, a partir disso daí, com quase 2 meses de trabalho, a gente teve esse resultado gerado no negócio dele. Legal, top. E aí você falou uma coisa que é até um assunto legal. Sazonalidade. Isso impacta muito na performance de todo o resultado, de todo o negócio. Aí eu vou te trazer um assunto que é um pouco polêmico, um pouco duvidoso. Na sazonalidade, aceita e respeita o mercado ou investe mais e alcança mais pessoas? Polêmico. Cara, porque assim, você tá falando, no mês ruim eu vou investir mais? Por que não? Por exemplo, um e-commerce. Tá no e-commerce, sei lá, que vende roupa de um produto XYZ que é muito sazonal. Tudo bem, ele já sabe que na sazonalidade, no mês baixo, ele vai vender tanto. Mas e se ele olhar com uma outra ótica e falar, no mês tal eu vou me programar porque eu vou investir mais, porque eu sei que vai aumentar o meu alcance de pessoas, porque a gente tá falando de pessoas. Eu desconheço alguma marca que vende para todo mundo. Então, sempre alcança, sempre tirando as big marcas, né, as marcas gigantescas, mas marcas meras mortais, assim dizendo, elas alcançam um X número de pessoas. E o que impede ela de crescer, muitas vezes, é esse X número de pessoas que ela está alcançando. Porque ela tem estrutura, ela tem tecnologia, ela tem atendimento, tem um bom trabalho, só que é pessoas que ela está alcançando. Sim. E aí? Investe mais ou segura e respeita o momento do mercado? Isso é muito de perfil de empresário, primeiramente. E também existe a questão de ele vai investir mais com que propósito? Se o propósito é impactar mais pessoas, visando um retorno não necessariamente naquele mês, mas talvez ele está até disposto a queimar margem de lucro, né? Para vender mais naquele mês. E aí captar clientes que vão ter um LTV. Tem que olhar para isso no negócio dele. E aí também tem o ponto de ele vai investir mais porque ele sabe que os concorrentes vão reduzir o investimento naquele período de sazonalidade, e aí ele vai fidelizar mais pessoas, ou ele vai queimar estoque reduzindo o preço, ou então ele vai seguir uma narrativa de marketing, colocar algum motivo para fazer algum impacto diferente do mercado. Né? E que a gente sabe que as pessoas, a massa é influenciada, então às vezes o uso de alguma influência com muita autoridade, ou o uso de alguma narrativa que se comunique com a massa faz total diferença. Com certeza. Eu vejo que é de negócio para negócio, mas acima do negócio é muito o perfil do empreendedor. Por exemplo, eu tenho um perfil muito mais moderado. Eu prefiro dar passos firmes do que correr grandes riscos. É óbvio que tem atitudes e ações que a gente precisa correr grandes riscos para alcançar grandes resultados. Mas eu sou muito mais do, cara, vamos manter aqui para a gente não correr o risco do não. E tá tudo certo. Sim. Tá tudo certo, porque é de negócio para negócio, de perfil para perfil. E tem nichos que eu acredito muito que a sazonalidade ela impacta. Ela impacta muito, 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 muito. Por exemplo, o comerciante que tem um shopping, uma loja no shopping da praia. Cara, férias para ele é um mês excelente. O que não é férias, e aí? Como é que ele faz para vender? Se ele tem um produto físico que ele consegue despachar, beleza, ele consegue vender online. Mas o cara tem um restaurante. E aí? A pessoa vai sair daqui de São Paulo para ir lá no litoral para comer no restaurante? Difícil. Hotéis de cidade turística. Também. Cara, é muito legal, porque é muito negócio. E eu vejo que a galera muitas vezes erra procurando dicas genéricas. Sim. 3 dicas para crescer o seu negócio. Tá, mas e aí? 3 dicas pro cara do sazonal, pro cara que não tá no sazonal, o cara que tem caixa, o cara que não tem caixa. Então, assim, não, de verdade, se a galera pudesse não procurar conteúdos genéricos e entendesse como que ela pode modelar. Isso é uma coisa que eu faço muito com os meus alunos, com os meus mentorados. Cara, vamos pensar junto? Coloca o cara pra pensar comigo. Porque talvez se eu te entregar uma fórmula de bolo, em algum momento vai ser diferente pra você. Porque você não tem a mesma empresa, você não tem a mesma estratégia, você não tem a mesma experiência, você não tem a mesma jornada. Eu posso te mostrar o caminho.
E aí dentro desse caminho você precisa fazer microadaptações para que faça sentido para você. Sim. Senão você olha e você fala, putz, tá aí, e agora? Aí você fica refém. Né? E eu já vi gente, mentor, fazendo os mentorados virarem refém dele. Ah não, porque eu aumento meu LTV. O cara não vai sair daqui nunca mais. É o motivo errado. Né? É o motivo errado. E falando sobre motivo, eu queria entender por que o Thiago, lá de 2015, falou, não, cara, não é escola, não é estudo convencional qual eu quero. O que passou na tua cabeça? Tá. 2015 aí, ainda estava muito implantado na minha cabeça essa questão de estudo, escola, de seguir uma carreira tradicional. Só que eu sempre pensava que se eu fosse para a faculdade, eu não ia querer estar dependente dos meus pais, de tipo, estar querendo precisar para fazer as minhas coisas, comprar minhas coisas. Então eu tinha a cabeça de ter empresa ou ter algum negócio que eu iria estar fazendo renda. Não me imaginava em uma faculdade sem fazer renda. E sempre que tive isso de mim, desde novo, e quando foi passando o tempo, e entrando no ramo de vendas, me tornar empresário, prestar serviço. Antes de prestar serviço, eu vendia perfumes. Perfumes? Conta essa história aí. Conta essa história, era perfume como? Era perfumes de inspirações, né? Uhum. Em fragrâncias de grife, e eram parfum, perfuminhos de 15 ml. E aí a primeira venda que eu fiz foi pro meu professor, na sala de aula, sem o perfume. Caraca, tu vendeu um dropshipping físico. Foi. Então, eu tinha que fazer um pedido mínimo ali para poder começar a vender, me cadastrar na plataforma. E aí, eu fiz as vendas dos produtos sem ter o produto. Que legal. Aí você percebeu ali, opa, tem alguma coisa diferente. E aí eu fui começando a fazer renda para mim mesmo, cedo. E depois que eu entrei no ramo de empresário e prestar serviço. E a partir disso daí, quando eu comecei a fazer um salário que meu professor fazia no mês, e eu tinha 16 anos de idade, eu parei assim, olhei e eu disse, tem alguma coisa aí. O meu professor estudou 5 anos, sei lá, 4 anos na faculdade para poder fazer isso, hoje em dia. E aí eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, enfim. Aí eu tava me desdobrando muito entre escola e trabalho nessa época. E aí veio férias. Aí eu me dediquei 100%. Aí faturamento subiu. Aí eu taquei o foda-se. Literalmente. Cara, o meu não foi muito com dinheiro, né? Tipo assim, de olhar e falar, caraca, eu tô fazendo o que o meu professor faz. Mas a minha mentalidade pra... Óbvio, teve a época do futebol, não vou nem colocar, mas eu comecei a fazer faculdade. E aí eu olhei e eu falei, caraca... Porque eu sempre fui muito dedicado. Então se a gente falar alguma coisa aqui que eu não sei... Cara, eu preciso de 2, 3 dias pra aprender essa parada. Entendeu? Eu preciso de uma semana pra já estar aplicando. Então, o fator executor foi muito bom. E aí eu olhei e falei, o professor fica comigo 1 mês na mesma matéria. Se eu for pra minha casa em 1 dia, eu aprendo a mesma coisa. Não faz sentido. Né? Então, pra mim não foi a motivação dinheiro, foi a motivação evolução. Entendi. Que eu acho muito legal. Isso aí a gente analisar, porque assim, você tinha uma necessidade, você não queria depender dos seus pais. Você viu uma oportunidade de mercado. E aí você falou, aqui temos um caminho, né? Mas o que de fato te levou a sair do Thiago de perfumes pro Thiago gestor de tráfego? O Thiago empresário? O Thiago dono de uma assessoria? Qual que foi essa jornada? Tipo, como que foi esses pontos, assim, que foi uma mudança de chave na sua cabeça? Você falou, é esse caminho. Eu sempre estudei muito questão de vendas e começou nessa época, crescer essa questão do marketing digital e crescer a internet como um canal de vendas forte para as empresas. Então eu já estava acompanhando, estudando, entendendo sobre comportamento de pessoas. Top. E aí, como eu já estava muito inserido no meio e via uma forma de escalar mais em um negócio que era meu e não de outra pessoa, uma marca que era minha e não de outra pessoa, aquilo me cativou mais. E quando eu comecei com a prestação de serviço, ver a transformação gerada nas pessoas ali com um trabalho executado, também foi bem cativante. Então, assim, teve a motivação financeira, teve a motivação ali de estar estudando realmente algo que eu quero, que eu vou usar. De estar indo atrás de algo que vai ser um feeling de vida para mim, de negócios, enfim. E foi sendo uma jornada assim, de formiguinha, de crescimento.
E aí nessa jornada, teve algum momento que você falou, acho que não é pra mim? Cara, eu acho que não tô nessa jornada, tipo, vou tentar outra coisa. Já passou na tua cabeça esse pensamento? Não. Eu já enxerguei formas de... Não formas, mas eu enxerguei momentos que eu tava fazendo aquilo da forma errada. Que eu tinha que adaptar alguma coisa. Boa. Então, eu fui melhorando, me adaptando. Eu já passei e é triste. Você olhar e você falar, caraca, será que é pra mim mesmo essa parada? É óbvio que a gente só fala isso, a gente só pensa isso quando a gente tá nos piores momentos, né? Mas que bom, cara, que bom que você conseguiu não ter esse pensamento, porque você conseguiu prever. Eu não tive a maturidade de prever esse pensamento há 4, 5 anos atrás, foi quando eu comecei. Né? Eu falava, caraca, bicho, mas a galera tá faturando milhões, eu tô faturando merrecas. Eu falava assim, pô, a galera faturando milhões, eu faturando merrecas, e aí? Só que eu entendi, né? O caminho limpo, ele é mais demorado. Sim. O caminho honesto, ele é mais demorado. Só que ele é um caminho onde você consegue deitar à noite, botar a cabeça no travesseiro e dormir de uma forma tranquila. E eu poderia ter feito dinheiro muito rápido. Oportunidades não foi o que faltou, mas eu escolhi um caminho honesto. Né? E eu vejo que é muito legal quando as pessoas crescem, e é o que eu falo. Não é da noite pro dia o crescimento. O da noite pro dia é pra quem não conhece. Mas quando você tá na sua pele, cara, é batalha, 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 batalha e um dia sucesso. Né? E aí você chega num nível. Aí você fala, agora eu quero ir pro próximo patamar. Batalha, 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 batalha. E essa é a vida. Eu considero a vida plena isso. Você entender onde você quer chegar e você se respeitar. De fato, você falou, pô, 40 milhões. Voltando lá no gancho do começo da conversa. 40 milhões. Mas não foi da noite pro dia. Não foi. Quanto tempo você se dedicou estudando? Quanto tempo você se dedicou trabalhando? Noites acordadas. Isso a galera não olha. Né? A galera olha o Thiago hoje bem sucedido. Empresário, tal, não sei o quê. Mas... E o Thiago Anjos lascado lá atrás. Sim. E aí? Não ligar pra domingo, não ligar pra feriado. Então. Cara, isso é muito legal de conversar, porque assim, não é só motivante para as pessoas, mas é muito um choque de realidade. Porque Gabriel, eu não defendo a linha de você ficar rico a qualquer custo, cara. Eu não defendo. Então, por exemplo, eu vou abrir mão da minha família, cara, tô fora. Eu vou ter que abrir mão tipo assim, abrir mão eu tô sendo extremo, tá? Sim. Não é em alguns momentos, porque em alguns momentos é necessário para você continuar crescendo. Mas eu vou ter que passar por cima dos meus princípios, dos meus valores, tô fora. Entendeu? Pode ser o projeto que for, cara, tô fora. Pô, tô fora, por quê? Porque senão não adianta nada eu ter o máximo de dinheiro que eu posso ter e não tá bem comigo mesmo. Eu vou estar sendo um mentiroso, é o que eu falo, o pior mentiroso é aquele que mente pra si próprio. Sim. Que o cara se auto-engana e no final das contas é ele com ele, é ele contra ele. E aí não tem como fugir, né? Não tem como você fugir de você. Você pode fugir dos outros, mas de você. Ocorre muita gente que faz muita promessa no mercado, né? Faz muita promessa que não pode cumprir. E aí acaba... E é muito da galera que se deslumbra pelos milhões, né? Cara, calma, vai com passo a passo. Teve um mentorado engraçado. Ele entrou, ele tinha um negócio, prestação de serviço muito bom, consolidado. E aí ele queria construir o processo de mentorias dele. Eu falei, qual que é a tua meta? Ele falou, 1 milhão. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma meta de 50 mil, depois uma de 100, depois uma de 200, depois a gente coloca de 1 milhão. Aí ele, não, mas eu quero faturar 1 milhão. Eu falei, meu amigo, calma, é só você respirar, né? E eu vejo que dentro do nosso mercado digital, cara, a galera não tem paciência. Pô, a galera não tem a paciência de olhar e falar, tudo bem, é o processo. É o processo que eu preciso passar. Imagina se o Thiago de 5 anos atrás, sei lá, não tivesse paciência. E aí, cara, você chegaria hoje onde você tá? E tem muita medição de faturamento, né? No digital. Então, quem tem faturamento maior. Só que aí a gente vê muito, principalmente na galera dos lançamentos, isso. Ou do infoproduto, enfim. E aí as pessoas acabam não olhando que aquilo é faturamento e não lucro. Então, às vezes o cara... Tem gente que queima a verba para poder ter um faturamento alto, um número alto para mostrar. Lucro baixo ou não, sem lucro. Para poder vender outra coisa no final das contas. Ou então o famoso faturamento que não é meu. Nossa, isso aí eu já vi muito. O cara coloca lá mais de 20 milhões gerados de faturamento. Aí você vai ver, ele era assistente do lançador do fulano. Ou seja, tá 3 pessoas longe dele, mas ele tá lá, fulano. Então, pô, toma cuidado com isso, né? A galera precisa tomar cuidado pra não cair nos contos de, gerei X milhões. Beleza, mas e aí? Você investiu quanto?
quanto de retorno você trouxe. Então, sempre que eu vou contratar algum profissional, algum colaborador, eu pergunto a experiência da pessoa, para entender o nível de pressão que ele já lidou. Porque assim, o cara que faturou 40 milhões, ele lidou com uma pressão diferente do cara que faturou 400 mil. O cara que investiu, por exemplo, você, performance, que envolve muito tráfego, eu chego e pergunto, pô, quanto que você já investiu em tráfego num mês? O cara fala, já investi 10 mil. Então eu sei que o cara lidou com uma pressão muito menor. Pô, já investi 1 milhão, 2 milhões. Pô, esse cara aí já sabe lidar com uma pressão muito maior. Então você mensura de outras formas, não só com o que aquela pessoa te fala. Por quê? Porque o que ela te fala pode ser mentiroso, pode ser enganoso, né? Sim, e tem gente que não sabe lidar com pressão, né? Aí que o bicho pega, né? Esse é um ponto muito importante. O cara não sabe lidar com pressão, meu amigo. Em algum momento vai dar problema no teu negócio. E lidar com dinheiro também é uma das pressões que a gente lida no negócio, né? Com certeza. Lidar com dinheiro é uma das maiores pressões. Porque assim, dinheiro não leva desaforo, né? Não. De ninguém. Dinheiro não leva desaforo, dinheiro não tem respeito, é o que eu falo. Se você tem pouco, ele vai te tirar tudo que você tem. Se você tem muito, ele pode te tirar tudo também. Ele não vai... Ah, não, calma aí. Não existe. Você tem que ser prudente, você tem que ser inteligente quando o assunto é investimento em si, dinheiro, independente se é pessoa física, pessoa jurídica e tudo mais. Legal, meu irmão, pra gente poder ir encaminhando já pro fim, eu gostaria que você deixasse, de fato, alguma dica, algum conselho prático de empreendedorismo, de performance, de vendas, que as pessoas conseguissem pegar esse conselho e aplicar no negócio delas. Pra assim... Caraca, o podcast do Thiago e do Gabi valeu a pena por esse insight aqui. E aí você pode falar também onde que as pessoas te encontram, qual que é o seu Instagram. Enfim, manda esse insight aí final pra galera. Legal. Então, o insight principal, que a galera não vai ter o bolo cortado pra comer. Ela vai ter que ir lá e cortar o bolo. Mas ela estudar indicadores do negócio dela, KPIs. Entender quais são os indicadores que ela precisa olhar do negócio dela, de taxas de conversão, taxas de pessoas aproveitadas em cada etapa ali do funil de vendas dela. Isso vai fazer total diferença ela ter essa consciência e saber o quanto que ela precisa investir, qual é a taxa de conversão de um vendedor, da página dela, qual que é o custo da aquisição dela. É X, então ela vai saber quanto ela vai investir, quanto vai retornar no final das contas. E aí ele consegue desenhar cenário otimista, realista e pessimista. É assim que a gente trabalha. Boa. Com essa previsibilidade. Caraca, top. Então as pessoas precisam entender de KPIs, indicadores, os dados, as métricas principais e construção de cenário. É isso aí. Esses cinco fatores que são muito importantes para qualquer empreendedor conseguir crescer o negócio dela. Isso aí. E saber analisar o negócio dele. E, sabendo isso, ele vai saber analisar o que ele precisa melhorar. Como é que ele evolui nisso, cara? Como é que assim, por exemplo, como é que ele consegue esses dados? Como é que ele consegue evoluir nessa análise? Porque tem diferenças entre análise, mas como é que o Thiago daria uma dica pra galera, evoluir nas análises? Documentação. Documentação, você diz? Ter os dados ali. Tem gente que não tem os dados em si, né? Então tem que ter ferramentas de aí é mais pra baixo ainda, né? Aí é outros problemas. Mas é ter tudo documentado. E aí tem que ter expertise de análise ali, né? Eu gostaria de adicionar um ponto sobre isso, que é o pessoal entender que precisa de periodização. Sim. Thiago, como que eu analiso a métrica de um dia? Algumas eu consigo. Mas como é que eu analiso a métrica de um ano? Pô, aí você consegue analisar outras métricas. Sim. Período, mês a mês, semana a semana, trimestre a trimestre, quarter a quarter, enfim, o que você quiser de fato com o seu negócio. Então, muitas vezes as métricas elas não vão vir prontas e mastigadas. A galera precisa entender, precisa ter paciência e falar, beleza, daqui eu sei que essa métrica agora eu não consigo analisar ela num contexto geral, mas daqui 2 meses, 3 meses eu vou ficar de olho nela para ver se o indicador tá bom, se não tá. Então, por exemplo, uma métrica, NPS, nível de satisfação do cliente. Cara, se analisar uma só, legal, mas analisa daqui 3 meses, vê se sua empresa tá caindo ou tá subindo. O que de fato tá acontecendo com o seu negócio. Mas muito legal. E aí, meu irmão, pra gente poder encerrar, cara, eu vou te fazer mais uma pergunta, mas antes, como é que a galera te encontra nas redes sociais? Qual que é o teu Instagram? Qual que é o nome da tua empresa? Apresenta aqui pra galera poder conhecer também. Tá bom. Nossa empresa é Anjos Media e o Instagram é thiago.anjos. Thiago.anjos. Pra quem não me segue ainda no meu Instagram, é @Gabi de Araújo com B mudo. Pode ir lá que você vai encontrar muito conteúdo bom que vai de fato levar a sua empresa no próximo nível, tanto no Instagram do Thiago quanto no meu. E aí agora eu quero fazer uma pergunta pro Thiago CPF, não é o Thiago CNPJ.
Se você pudesse resumir em uma palavra ou em uma frase toda a sua jornada de empreendedorismo no mercado digital, como que você definiria essa palavra ou essa frase? Consistência. Consistência. É. Legal, top. Descreve um pouco o que é consistência pro Thiago, pra gente poder encerrar, a galera ir dormir com a última bomba de conteúdo aí pra eles. É não ter picos e paradas, né? É sempre fazer dia a dia o que tem que ser feito ali. Planejamento, adiciona aí, junto da consistência, Top. tem que ter. Legal, sim. Então você acredita que uma consistência sem planejamento não adianta de nada, e um planejamento sem consistência também não adianta de nada. Sem planejamento você não sabe pra onde tá indo, né? E pra quem não sabe onde quer, qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve, isso aí. É isso aí. Meu irmão, tamo junto. Obrigado pela sua participação. É um prazer enorme. Bate aqui. Eu que fazer a agradeço. foto. Tamo junto. Sempre que quiser, mais uma mesa de podcast aqui, mais uma mesa de negócio, tá à sua disposição. Tamo junto. Pessoal, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu joinha, um comentário, seguir o perfil do Thiago lá no Instagram, seguir o meu perfil também. Tamo junto e um grande abraço. Eu quero que vocês comentem também, manda no nosso direct, comenta aqui embaixo qual que foi o principal insight que vocês pegaram relacionado a performance, vendas, empreendedorismo e como que vocês vão transformar isso em algo prático para o negócio de vocês. Fechou? Tamo junto e eu vejo vocês no próximo Mesa de Negócios. Valeu! Valeu!